Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que você está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe muito você. Mostrar onde eu estou. É uma gruta aqui bem legal. Olha a praia. Num dia lindo, maravilhoso que Deus fez. Quero falar com você a respeito de por que foi necessário Jesus vir ao mundo? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus morreu? Por que Jesus ressuscitou? Talvez você possa dizer, Jesus morreu pelo meu pecado, mas você entende essa necessidade de Jesus vir e morrer pelo pecado de todos? Jesus, a palavra de Deus diz em Apocalipse 13:8, diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo, ou na fundação do mundo. Então Jesus, ele já era, antes de Deus criar o ser humano, a solução para o problema do homem. Deus sabia, né? Ele criou Adão e Eva com livre-arbítrio, e Deus já sabia que eles pecariam. Então, antes de criar Adão e Eva, e de todos os seres humanos virem a existir, Deus criou a solução, né, para o problema do homem. Aconteceu assim: Deus, ele colocou uma árvore no jardim, onde ele havia colocado, né, Adão e Eva para habitarem, cuidarem do paraíso. E ele disse para não pegar daquela árvore o conhecimento do bem e do mal. Você conhece também essa história. E eles pegaram. Quando eles escolheram comer daquele fruto proibido, o que aconteceu? Eles passaram a ser escravos do pecado. A palavra de Deus diz que daquele que você é vencido, você se torna escravo. Então, Adão e Eva se tornaram, né, escravos do pecado. E assim todos, depois de Adão e Eva, foram escravos do pecado e todos pecaram. A Bíblia diz isso, todos pecaram. E foram separados da glória de Deus, da presença de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, desde Adão até Moisés, o que vigorava é: a alma que pecar, esta morrerá. E todos então seriam condenados à morte eterna, porque todos pecaram. Aí quando veio Moisés, Deus deu a lei para Moisés, né, onde dizia: não matarás, não roubarás, não desejar a mulher do próximo ou as coisas do próximo. E a lei também dizia para amar Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, força, alma, todo o seu entendimento, né? E muitas outras coisas a lei de Moisés tinha ali escrito. Então, aqueles que vivessem pela lei, em obediência à lei, poderiam viver. Mas o que aconteceu? Ninguém conseguiu também obedecer toda a lei, porque se pecasse um só, seria culpado de todos. Então também não conseguiram viver pela lei. Ou seja, o homem, ele continuava escravo do pecado e não conseguia obedecer à lei. E foi nesse sentido que o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou quem me livrará da condenação? Né? Eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso faço. Paulo estava falando nesse sentido, de quem estava debaixo da lei. Porque a lei simplesmente mostra o que é errado, o que é pecado, mas ele não concedeu ao homem o domínio próprio. Então, nesse sentido, nesse contexto de que toda a humanidade estava condenada, porque mesmo conhecendo a lei, não conseguiria viver, né, através da lei, Jesus veio ao mundo. A Bíblia fala que Jesus, ele é o segundo Adão. Né? Primeiro Adão pecou, né, e seria condenado à morte eterna por causa do pecado, e todos pecaram, todos seriam condenados. Pela lei, ninguém conseguiu obedecer, todos seriam condenados. E Jesus veio como homem, 100% homem, e Jesus, ele obedeceu. Ele não teve nenhum pecado, foi tentado em todas as coisas sem pecar.
por causa disso, ele poderia morrer no nosso lugar. Porque ele não foi escravo do pecado. O que aconteceu? Jesus viveu 100% como homem, mesmo sendo Deus, ele deixou todos os atributos divinos no céu, né? Sem pecado. Ele viveu, agradou a Deus Pai, mas mataram Jesus. Então por que a morte de Jesus é como uma morte substituta? Nós pecamos, nós deveríamos morrer, né? Só que a nossa morte não pagaria pelo nosso pecado, como não paga. Mas como Jesus ele morreu sem pecado, ele pode morrer no nosso lugar. E através de Jesus, o sangue que ele derramou, para nos perdoar os pecados. Então quando nós vemos em Jesus a condenação do nosso pecado, nós vemos a morte de Jesus como a nossa morte, e em Jesus um Salvador para nós. Então nós temos vida eterna. Então só através de Jesus Cristo nós podemos viver, ter vida eterna e não ser condenado com o pecado e deixar de ser escravo do pecado. Então Jesus ele viveu santo, morreu, né? Não deveria ter morrido, mas morreu, mataram Jesus e depois ele ressuscitou. O fato de Jesus não ter nenhum pecado prova porque ele ressuscitou, a morte não pôde deter Jesus. Então com a ressurreição de Jesus nós também podemos ressuscitar como uma nova pessoa através do batismo, que é esse símbolo, né, de uma nova criatura, daquele que sepulta o velho homem e para viver de uma forma nova, não mais como escravo de pecado, mas como escravo da justiça. E aí, através do Espírito Santo, o Espírito Santo nos concede domínio próprio. Então, através de Jesus, do Espírito Santo, nós temos domínio próprio. E assim nós podemos vencer o pecado. Você entendeu por que foi importante Jesus vir ao mundo? A importância da gente comemorar o Natal, né? Precioso demais a vinda de Jesus ao mundo. Então, saiba disso. Perceba isso, você não vai conseguir ter domínio próprio sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo. Você não vai vencer os teus pecados sozinho. A palavra de Deus diz assim, que pecado não terá domínio sobre vós, porque você não vive mais debaixo da lei, mas da graça. Romanos 6,14. Então, para aqueles que não vivem mais debaixo da lei, mas da graça de Deus, há um domínio próprio. O pecado não terá domínio sobre você. Então receba Jesus como teu Senhor, teu Salvador, vê em Jesus, né, o teu pecado castigado, coloca diante de Deus, fala, Deus, eu preciso de Salvador, eu quero esse Salvador, eu quero ter domínio sobre o pecado, eu não quero mais ser escravo do pecado, eu me rendo a Ti, eu recebo a Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Quer fazer essa oração nesse momento? Eu vou orar, você pode repetir aí. Senhor Jesus, eu compreendi a necessidade do Senhor morrer no meu lugar, para pagar pelos meus pecados. Eu agradeço por isso e eu te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim. Muito obrigado porque hoje eu posso ter domínio sobre o pecado. O pecado não mais pode me dominar. Espírito Santo, vem dirigir a minha vida. Concede domínio próprio, eu te peço no nome do Senhor Jesus. Se você fez essa oração, comenta ali embaixo, né? Curte o vídeo, compartilhe com o outro que talvez ainda não tenha compreendido por que Jesus veio ao mundo. E Feliz Natal para você. Esse é o sentido do Natal. Jesus veio ao mundo para pagar pelo meu, pelo teu pecado, para salvar o mundo, salvar o homem, a humanidade do seu pecado. Deus abençoe você. Ótimo dia. Curte o vídeo e compartilhe. Beijo.